Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, bem-vindo a este momento especial, quando nós dedicamos tempo para escutar a Palavra de Deus. É muito importante para nós reservar este tempo para a escuta da Palavra de Deus. É ela quem ilumina os nossos passos. Sem a escuta da Palavra de Deus, não conseguimos enxergar bem o caminho a ser percorrido. A Palavra de Deus é luz e sem ela vivemos na escuridão. Por isso deixemo-nos ser iluminados por esta palavra que será dirigida ao nosso coração. Te convido, meu irmão, minha irmã, a com muita humildade. Aliás, para a gente acolher verdadeiramente a palavra que o Senhor nos dirige, é preciso ter esta humildade, esse despojamento do nosso ser, para deixar que a palavra de Deus tome conta do nosso coração. Por isso, humildemente, vamos acolher esta mensagem do Evangelho tão importante para o nosso dia de hoje, para a nossa história atual, de modo que nos ajude a compreender o que espera de nós o Divino Pai Eterno. Escutemos com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Então começou a verberar as cidades onde havia feito a maior parte dos seus milagres, por não terem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidônia tivessem sido realizados os milagres que em vós se realizaram, há muito se teriam arrependido, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Mas eu vos digo, no dia do julgamento haverá menos rigor para Tiro e Sidônia do que para vós. E tu, Cafarnaum, por acaso te elevarás até o céu? Antes, até o inferno descerás. Porque se em Sodoma tivessem sido realizados os milagres que em ti se realizaram, ela teria permanecido até hoje. Mas eu vos digo que no dia do julgamento haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, ouvimos hoje esse trecho pequeno do Evangelho, mas com palavras muito duras, dirigido a 3 cidades importantes no ministério público de Jesus. Jesus gastou boa parte da sua vida missionária justamente nessas cidades. E qual é o tema principal, qual é o tema fundamental por trás desse trecho que nós terminamos de ouvir? É o tema do arrependimento, o tema da conversão. É necessário, meu irmão, é necessário, minha irmã, buscarmos o arrependimento e a conversão. Uma vez nos encontrando com o Senhor, vendo os seus gestos, escutando suas palavras, é preciso que o nosso coração se arrependa, que façamos esta verdadeira experiência de conversão. Sem a conversão, o nosso destino é a perdição, é a ruína. Por isso é preciso nos esforçar todos os dias para viver esta experiência de conversão. Bem, vejamos como Jesus no Evangelho é muito duro, justamente por causa da falta de arrependimento, da falta de conversão dessas cidades importantes onde ele esteve, mas não acolheram os sinais que ele realizou em busca da conversão. O Evangelho começa dizendo: então começou a verberar as cidades onde havia feito a maior parte dos seus milagres. O próprio Evangelho é muito claro em dizer: a maior parte dos milagres realizados por Jesus foram realizados justamente nessas cidades onde Jesus gastou boa parte do seu tempo. Ali, Jesus dedicou o seu tempo. E por que Jesus verbera essas cidades? Por não terem arrependido. Então veja, meu irmão, não bastam os milagres. Os milagres são importantes, mas é preciso que a gente se pergunte: o que causam em nós os milagres? Eles nos levam a uma verdadeira experiência de conversão e arrependimento?
Isso é importante, porque senão a gente cria uma igreja do espetáculo, uma igreja do milagre pelo milagre. O milagre é importante, mas o milagre deve nos conduzir a uma verdadeira experiência de conversão e arrependimento. Caso contrário, nós também seremos inseridos dentro disso que Jesus está dizendo aqui. Essas cidades acolheram a maior parte dos milagres, mas não se arrependeram, não fizeram uma experiência verdadeira de encontro com o Senhor e uma adesão profunda a Ele. Por isso Jesus diz, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que em vós se realizaram, há muitos se teriam arrependido, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinzas. Mas eu vos digo, no dia do julgamento, haverá menos rigor para Tiro e Sidônia do que para vós. Vejamos bem, Jesus compara essas duas cidades, onde ele realizou tantos milagres, sinais, mas não se arrependeram, com essas outras duas cidades. E o que significa essa cidade de Tiro e Sidônia? Eram cidades que menosprezavam Deus. Deus era hostilizado. E aqui Jesus está dizendo que no final, no dia do julgamento, Corazim e Betsaida serão tratados de forma mais dura do que Tiro e Sidônia. Portanto, é importante a busca do arrependimento. Estas cidades viram os milagres de Jesus, mas não se arrependeram. O mesmo vale para Cafarnaum, diz o Evangelho. E tu, Cafarnaum, por acaso te elevarás até o céu? Antes, até o inferno descerás. Porque se em Sodoma tivessem sido realizados os milagres que em ti se realizaram, ela teria permanecido até hoje. Mas eu vos digo que no dia do julgamento haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para vós. Ora, nós conhecemos muito bem a história de Sodoma. Sodoma foi destruída justamente por causa do seu pecado. E aqui, Jesus está dizendo que Cafarnaum, uma importante cidade, onde ele dedicou tanto tempo da sua vida, realizando tantos milagres, tantos sinais, fazendo bem em favor a tantas pessoas, e mesmo assim, Cafarnaum não se converteu. É por isso que Jesus está dizendo aqui que no dia do julgamento, Sodoma será tratada com menos dureza do que Cafarnaum, que tendo visto os milagres realizados por Jesus, não se converteu. Meu irmão e minha irmã, nós não podemos escutar este Evangelho e não nos questionar também. Nós temos a oportunidade de ver os gestos de Jesus. Através do Evangelho, a gente contempla os seus milagres, os sinais realizados, o bem que ele faz em favor de quem necessita, a cura dos enfermos, a libertação dos que são possuídos por espíritos maus. Mas verdadeiramente, nós estamos buscando o caminho da conversão? Será que um dia Jesus não vai se colocar também diante de nós e dizer a cada um de nós, como disse a essas três cidades, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, que no dia do julgamento nós seremos tratados com mais dureza do que Tiro, Sidônia e Gomorra? É preciso, meu irmão e minha irmã, que busquemos fazer este caminho do arrependimento, o caminho da conversão. Nós constantemente somos colocados diante da palavra de Deus. Mas o que tem causado em nós a palavra de Deus? Tem nos ajudado a mudar de vida? Converter é justamente isso. Às vezes a gente sai da direção que o Senhor nos indica. Converter é voltar para o caminho que o Senhor está nos indicando. Será que nós estamos dispostos a fazer esta volta para o caminho que o Senhor nos propõe? Arrependimento, meu irmão. Todos nós somos limitados e muitas vezes nos desviamos do caminho, mas não podemos deixar o nosso coração endurecer. É preciso ter sensibilidade, arrepender do nosso pecado e buscar retomar este caminho de comunhão com o Senhor. Por isso a palavra-chave deste Evangelho que nós ouvimos hoje é arrependimento, diante dos milagres realizados por Jesus. Por isso, meu irmão e minha irmã, diante desse texto do Evangelho que nós terminamos de ouvir, eu te convido, faça uma sincera avaliação da sua vida. É preciso mergulhar profundamente, fazer um exame de consciência e perceber
as vezes em que nos distanciamos do caminho que o Senhor nos propõe, e procurar fazer este caminho de conversão. Isso é arrependimento, voltar para o Senhor enquanto há tempo. Nós conhecemos todos os seus gestos bons em favor de quem precisa. Nós conhecemos os seus milagres através do Evangelho e através do testemunho de tantos irmãos e irmãs que, dia após dia, pela força de Jesus na sua vida, conseguem superar suas limitações. Isso é milagre. E mesmo assim, muitas vezes, não nos convertemos. É preciso que busquemos este caminho. Cristo quer que nos convertamos. O Pai Eterno quer que nos convertamos. Por isso nos dá o seu Espírito, para que busquemos este caminho da conversão. Vamos diariamente buscar reconhecer nossos pecados e exercitar a conversão como nosso caminho de retorno à comunhão com o Pai Eterno. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao final de mais um momento especial de escuta e reflexão da Palavra de Deus. E como sempre, nós concluímos manifestando a nossa gratidão pela bondade do Pai Eterno de nos conceder este momento tão oportuno de escutar a mensagem do Evangelho de seu Filho Jesus. Por isso eu te convido a voltar o seu olhar a esta imagenzinha do Divino Pai Eterno que nos conduz verdadeiramente a esta comunhão com o Pai, e façamos nossa oração. Pai Eterno, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia, no dia de hoje, diante do Evangelho de Teu Filho Jesus, pedimos a graça do arrependimento. É preciso, Pai Eterno, que a Palavra provoque em nós a conversão do nosso coração. Não deixe, Pai Eterno, que o nosso coração fique endurecido, mas ajude-nos a ter sensibilidade para acolher a mensagem do Evangelho de Jesus e procurar em tudo praticar a sua palavra. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.